Vamos ler? Evangelho de Lucas 7, versículo 36 em diante. Hoje, nossa pregação é sobre a cultura da honra. Está escrito assim, Evangelho de Lucas 7, 36 em diante. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher. Que tipo de mulher é esta que está tocando nele? Porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiros, moedas de prata, e outro lhe devia 50. E, como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Aleluia! Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Podeis se assentar. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Pode apagar as luzes, por gentileza. A proposta dessa pregação, quero pregar com uma ênfase. E qual é a ênfase? A ênfase é: precisamos viver a cultura da honra. E você vai entender que é fundamental os discípulos de Jesus viverem a cultura da honra. Pastor, mas explica para mim, o que é honra? Honra é conferir honrarias. Honra é dar crédito, é exaltar, é tratar de modo diferenciado. No versículo 36, Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Preste atenção. Jesus, o próprio Deus que se fez humano, estava indo na casa de um fariseu. Eu sei, eu compreendo essa dificuldade da lógica, nos dá uma resposta.
a respeito de como pode Deus se fazer humano. Mas a fé não pode ser engessada pela lógica. Hoje, o pensamento que prevalece na sociedade é que tudo tem que passar pelo crivo da lógica e da razão. Ah, mas não tem lógica, é difícil de eu acreditar numa coisa que foge da lógica. Então, a fé, ela não tem que pedir permissão para a lógica. A fé, ela simplesmente descansa no que é revelado a nós. Entende isso, sim ou não? Sim, é um mistério como Deus se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, é um mistério como que Deus, ele se fez humano, foi gerado no ventre de Maria e andou entre nós. É um mistério. A lógica não pode trazer uma resposta satisfatória, mas a fé sim. Deus se revela assim. E nós descansamos nessa revelação de Deus. E aqui está o Deus humano, andando entre os humanos. Certamente, ele foi pregar numa sinagoga, porque ele foi convidado por um fariseu. Pastor, quem é fariseu? Quem era o fariseu? Quem é esse grupo de fariseus? Era um grupo de zelosos com a religião judaica. Eram pessoas que no início, olha aqui para mim, eles começaram muito bem. Num tempo em que os israelitas estavam vivendo uma bagunça em relação à fé judaica, esse grupo apareceu para levar a fé judaica a sério. O início deles foi muito bom e foi importante. O problema é que com o passar dos anos, os fariseus foram se preocupando com os detalhes e foram esquecendo da essência. É por isso que quando a gente pega uma pessoa que está muito apegada a detalhes, mas está esquecendo da essência, a gente até brinca. Não sei se isso poderia ser uma brincadeira, mas a gente fala, ei, irmão, está parecendo um fariseu, hein? Está mais preocupado com os detalhes do que com a essência. E aqui está um fariseu chamado Simão, convidando Jesus para ir jantar em sua casa. Certamente é porque Jesus pregou na sinagoga. Esse ato é um ato de honra. Convidar um mestre para jantar em casa é um modo de honrar aquele mestre. Simão estava de algum modo honrando Jesus, convidando-o para jantar em sua casa. No versículo 37 diz que quando Jesus tomou lugar à mesa, certamente Jesus estava reclinado numa poltrona com a sua cabeça virada para a mesa, para o anfitrião e os pés virados para a parede. A Bíblia diz no versículo 37 que uma mulher daquela cidade, pecadora, olha o adjetivo que Lucas colocou nessa mulher, pecadora. A gente não pode ir muito além do que o que a Bíblia nos revela, mas só dela ter esse adjetivo colocado nela, é porque ela praticava algum pecado escandaloso. Poderia ser prostituição? Poderia. Mas uma coisa é certa, essa mulher, ela praticava algum pecado escandaloso que a comunidade abominava, não aceitava. E, consequentemente, ela era uma excluída da sociedade. A Bíblia diz que essa mulher, pecadora daquela cidade, soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu Simão. Então ela levou um frasco de alabastro, é como se fosse uma ampola com perfume caro, que para estar num alabastro, o perfume, no mínimo, era caro. E ela se ajoelhou aos pés de Jesus, e ela chorando, com as lágrimas, ela começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. E não só isso,
A Bíblia diz no versículo 38 que com o cabelo ela enxugava os pés dele. E não só isso, ela beijava os pés do Senhor. E não só isso, ela quebrou o vaso, a ampola de alabastro, e ela ungiu os pés de Jesus. Sabe, é uma cena tocante. Uma excluída entrou na casa de um fariseu. Esse fariseu estava com o intuito de honrar Jesus. E essa excluída, que o costume da época, ela não poderia falar nada. Ela simplesmente tinha que observar a conversa dos convidados com o anfitrião. Ela não poderia se manifestar. Mas ela faz algo surpreendente. Ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, beija os pés dele e ainda unge os seus pés. Sabe, irmãos, você consegue colocar o seu coração nisso? Você consegue imaginar uma mulher excluída da sociedade, conhecida como pecadora, certamente praticava algum pecado escandaloso. Você consegue colocar o seu coração nisso? Você consegue imaginar a cena comigo? Ela não chorava igual o Kiko do Chaves. Chora, mas não sai uma lágrima. Não. Dos olhos dela estavam correndo águas amargas que vinham do coração de alguém que havia sido excluída por seus conhecidos da comunidade. O fariseu Simão, olhando aquela cena, disse que se Jesus fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher estava tocando. E ainda tirou o cabelo. Se ela estivesse com véu, ela tirou o véu, enxugou, mostrou o seu cabelo publicamente, coisa que naquela época não era comum as mulheres fazerem. E se ela não tivesse um véu protegendo o cabelo, ela já andava com o cabelo. Hoje não, hoje a nossa sociedade é outra, não é? Os costumes são outros, mas naquela sociedade, uma mulher com o cabelo à vista não era bem vista. E ela li, porque se entendia naquela época que a honra da mulher, de algum modo, era percebida pelo seu cabelo. Ela joga a honra, pouca que ela tinha, para enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Então Simão, ele olhando aquela cena, ele tem uma crítica em relação àquilo. E ele faz questão de citar que aquela mulher era uma pecadora. Quando chega o versículo 40, a Bíblia diz que Jesus propõe em 41 uma parábola para Simão o fariseu. Ele diz: Simão, eu quero te fazer aqui uma pergunta. Imagine aí um credor. Agora eu vou usar aqui palavras para fácil entendimento. Imagine aí que um dos seus devedores lhe deve 500 mil reais e outro lhe deve 50 mil reais. Ambos não conseguem pagar. Eu quero te perguntar, Simão, ele decide perdoar ambas as dívidas? Me responda, Simão. Quem é que vai ficar mais grato? O que foi perdoado de 500 mil ou o que foi perdoado de 50 mil? E aí Simão, julgando a causa, diz: eu creio, Senhor, que aquele que foi perdoado de 500 mil, ele vai ser mais grato. Aleluia. Então, Jesus diz no versículo 44, você está certo disso, Simão. Agora eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, me dê sua atenção aqui. Quando eu cheguei na sua casa, Simão, você não lavou os meus pés, e é costume na Palestina, aquele que recebe, na prática da hospitalidade, aquele que recebe alguém em sua casa, pedir um dos servos para lavar os pés, porque
todo o caminho é cheio de poeira, a gente precisa lavar os pés. Você não lavou os meus pés, Simão. Teve uma outra coisa, Simão, que aqui na Palestina, quando um hóspede chega na casa de um anfitrião, ele unge a cabeça deste hóspede com óleo, porque o cabelo está ressecado e a pele está ressecada. Você não fez isso por mim, Simão. Tem uma outra coisa, Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo no rosto, de modo fraternal. O que Jesus estava querendo dizer para Simão? Ele estava querendo dizer o seguinte, preste atenção. Simão, você tentou me honrar, mas você me honrou pela metade. Você até me chamou para jantar na sua casa, mas a sua honra, ela foi pela metade. Agora eu vou dizer, Simão, o que é honra de verdade? A honra vem da gratidão, Simão. Quem é grato sempre vai honrar. Essa mulher pecadora, Simão, enquanto você não lavou os meus pés com água, ela lavou os meus pés com lágrima. Enquanto você não ungiu a minha cabeça, me dando condições de passar um óleo nesse meu cabelo ressecado, na pele ressecada, ela não parou de ungir os meus pés com perfume, Simão. E outra coisa, Simão, você não me deu o beijo na face, ela não parou de beijar os meus pés. Sabe por que isso aconteceu, Simão? Eu vou te explicar. É porque ela foi muito perdoada. É porque a dívida dela era impagável. É porque ela entendeu que ela não podia fazer nada para mudar a história dela. Ela entendeu muito bem quem ela era e de quem ela precisava. Aleluia! Isso serve para nós, irmãos. Sabe? Guarda aí o seu primeiro aprendizado. Somente pessoas gratas honram a Deus. De fato e totalmente. Mas como que uma pessoa se torna grata, pastor? É quando uma pessoa entende que era escravo e foi comprado por um parente rico e se tornou escravo desse parente rico. No nosso caso, Jesus Cristo é o parente rico que nos comprou a preço altíssimo. Aleluia! Enquanto você, eu, nós que estamos aqui não entendermos que a nossa dívida era impagável, a gente não consegue honrar Jesus de modo pleno, como foi o que aconteceu com essa mulher. Honra só vem de um coração grato. E um coração grato só vem de quem entende que a dívida que foi paga a seu favor ou perdoada era dívida impagável. Sabe, irmãos, você pode fazer qualquer obra para tentar ser salvo. Você jamais vai ser salvo por obras. Porque é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Aleluia! Você pode ser a pessoa mais boazinha dessa nova serrana. Você pode distribuir cesta básica toda semana para os pobres. Faça isso. Mas se você estiver pensando em fazer isso, ganhando a sua salvação, você não vai ganhá-la. A dívida não se paga com cestas básicas e não com boas obras. A dívida só foi paga pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! É só quem entende isso. Simão era aquele que achava que podia pagar a sua dívida ainda, porque a dívida era pequena. Mas aqueles que têm a dívida, entendem que a dívida é impagável, esse tem gratidão. E a gratidão sempre leva para a honra. O que é honra? É tratar de modo diferenciado. O que é honra? É dar honrarias. O que é honra? É direcionar merecimento. Quando Jesus finaliza essa ilustração, e ele
traz esse ensino, ele diz para a mulher, seus pecados estão perdoados. Judeu, ouvindo isso de um homem, ele escandaliza na hora. Que é isso? O único que pode perdoar pecados é Deus. Como que esse homem está perdoando pecado? É porque ele não era só homem. Ele era, é e para sempre o será. Do dia da encarnação em diante, ele é Deus, homem para todos sempre. Aleluia. Aleluia. E eu tenho alguns aprendizados aqui importantes para o seu dia a dia. Primeiro aprendizado, aliás, primeira pergunta, você é grato por tudo que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Você acha que foi fé mais obras que te salvou? Não. Foi somente graça e a gente se apropria dessa graça mediante a fé. Ninguém vai ser salvo por obras. Só uma obra valeu, a obra da cruz do Calvário. Isso te escandaliza? Mas é para escandalizar mesmo, sabe por quê? Porque não existe obra nossa que não tenha a mancha do pecado. Só a obra de Jesus valeu, porque não tem mancha do pecado. Enquanto você não entende a obra de Jesus na cruz, você não consegue ser totalmente grato por Jesus. Você sempre vai achar que Jesus está em dívida com você, com alguma coisa. Sempre sua manifestação da honra vai ser pela metade, não vai ser total, igual da mulher pecadora. E aí vem a pergunta, como é que você entende que a sua dívida foi paga? Você entende que ela foi paga por nenhum mérito seu, mas todo o mérito de Jesus? Quando você compreende, é gerado em você gratidão plena, total. Mas tem alguns ensinos importantes em relação à honra. Primeiro, honra sempre vem de um coração grato. Sempre. Os ingratos jamais vão honrar. Eles jamais conseguem reconhecer o sacrifício do outro. Eu sei que existem filhos que são um pouquinho ingratos. Pode apertar essa área aí? Pode? Casamento, filhos, pode entrar? Vocês autorizam? Tem filho que é ingrato. Rapaz, imagina uma mãe, uma mulher carregando um menino na barriga, 9 meses. Gente, só de eu pensar isso me dá calafrio. Meu Deus, que sofrimento. Mas que alegria para as mães, que eu estou vendo aqui algumas gestantes. Rapaz. E não só isso, a mãe passa pela a dor do parto, né? E depois ainda cria o menino, muitas vezes o menino, a mocinha. É bagunceiro, né? E está lá a mãe, o pai. Aí o menino cresce e esquece de tudo que foi feito. Isso não é só com os pais. No relacionamento conjugal, do marido para com a esposa, porque a Bíblia diz que deve haver uma honra mútua entre marido e esposa e marido, filho com os pais. E não só isso, com os líderes, com as autoridades, a gente tem que prestar honra. Mas a principal honra que a gente tem que prestar é para Jesus. E essa honra só vai acontecer se o meu coração for grato. Primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, toda honra tem que ser pública. Não existe esse negócio de honrar pessoas no silêncio. Aí eu te honro, viu? Mas no silêncio. Não existe isso. Toda honra é um tratamento diferenciado de modo público. Honra não se faz em silêncio. Honra se manifesta de modo público. Primeiro a Deus. É por isso que Jesus disse que os tímidos, não está falando da personalidade, mas está falando no medo de se manifestar em favor de Jesus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque não honram Deus publicamente.
porque são tímidos no seu testemunho. Jesus disse que aquele que tivesse vergonha dele perante os homens, ele teria vergonha destes perante o Pai. Sim ou não? Porque honra é coisa que se faz publicamente. Se a Bíblia manda honrar um líder, tem que ser publicamente. Se a Bíblia manda honrar o cônjuge, tem que ser publicamente. Se a Bíblia manda honrar, se a Bíblia não manda, não, a Bíblia manda de fato, honrar pai e mãe, tem que ser publicamente. Não existe honra silenciosa. A honra, ela sempre tem que ser pública. A honra sempre vem de um coração grato. Agora tem uma outra questão, preste atenção aí. A honra, ela sempre envolve o meu ser e os meus recursos nessa honra. Essa mulher, você se lembra de um episódio parecido? Quando uma mulher faz a mesma coisa em relação a Jesus, e Judas diz, meu Deus, está quebrando aí um vaso de perfume caríssimo, podia pegar todo esse dinheiro e dar aos pobres. O que Jesus fala com Judas? Calma lá, Judas. Vocês vão ter os pobres por muito tempo. Agora eu, deste modo que estou, manifesta em carne do jeito que eu estou, vocês não vão ter por muito tempo. Deixa ela fazer a obra de honra que ela quer fazer. Honrar envolve tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine comigo o seguinte. Eu vou usar uma ilustração aqui, para facilitar o discernimento. Imagine um rapaz, imagine uma moça, que o seu pai se dedicou na criação dela. E cá para nós, irmão, um filho deve sair para um pai aí, eu gosto de fazer essas contas, deve sair uns 1.200.000 para o pai. Eu de vez em quando bato no ombro dos meus filhos e falo assim, rapaz, você custa 1 milhão aí para mim, viu? Vê se depois esse negócio retorna para mim, por gentileza. Não vai retornar nunca. Nunca. É de 700.000 a 1,5 milhão que você custou para o seu pai, sabia? Está lá o pai, com todo sofrimento. A gente fica até pensando, será que vale a pena? Voltando, não, perdão. O pai vai lá e investe, beleza. Cria o rapaz, a mocinha. Aí ele passa aperto financeiro. Ele investiu 700.000 a 1,5 milhão naquele ser humano. Mas ele fez isso por amor. Ele não vai cobrar isso. Mas aí passou aperto. Mas aí ele está lá, pagando as suas contas. Aí vem e aparece o pai, ou aparece o filho, ou a filha, e diz, pai, tem como você fazer um empréstimo na sua aposentadoria? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. O pai já gastou tudo que tinha com esse menino. Aí quando chega a aposentadoria, o menino ainda pede dinheiro para o pai para gastar a aposentadoria do pai. Quero te perguntar, isso é honra? Interage comigo, isso é honra? Pode falar alto aí, isso é honra? Esse filho não entendeu o sacrifício que o pai fez por ele. É por isso que jamais vai ser grato. Meu pai dizia, você só vai me valorizar, Renato, o dia que você tiver um filho. Eu falei, meu Deus, isso é verdade. Porque você também vai ter que gastar. Sabe, irmãos, honra envolve prestar honrarias com os seus recursos. Em relação a Deus, nós temos o Provérbios 3, 9 e 10, que a Bíblia deixa claro que eu tenho que honrar o Senhor com os meus bens. Os bens que você tem não é seu, é do Senhor, e você deve honrá-lo. Mas a questão de honrar a Deus envolve os bens, mas com o próximo também, o filho com o pai, a esposa com o marido com a esposa. A Bíblia manda a gente honrar os irmãos uns aos outros, Romanos 12.
versículo 10, diz que eu devo preferir honrar uns aos outros. E quando eu for honrar, ela vai vir fruto de gratidão, vai ter que ser pública, e isso também vai envolver meus recursos. Tentar honrar a Deus pela metade, eu só recebo repreensão. E eu quero finalizar esse momento te desafiando. Sair daqui com o coração voltado a honrar a Deus, publicamente, fruto de gratidão, e envolvendo todo o seu ser e os seus recursos. Mas honrar a Deus, mas também, como diz as Escrituras, honrar uns aos outros. Eu quero abrir aspas aqui, irmãos, em favor dos nossos líderes da nossa igreja. Por exemplo, os nossos líderes de pequeno grupo. Para você pensar, vê se esse homem, vê se essa mulher não merece ser honrado. Eles levantam 5h30, 6 horas da manhã, vão para o seu trabalho, chegam no trabalho 5h30, 6 horas da tarde. E depois do horário de trabalho, eles vão servir os irmãos do pequeno grupo. De modo incansável. Quero te perguntar, esses líderes não merecem ser honrados? Sai daqui com isso no seu coração, irmão. Eu vou honrar meu líder. A Bíblia manda honrar os líderes. Hebreus 13, versículo 7 e versículo 14. Ela manda honrar os líderes. A Bíblia manda honrar os pais. A Bíblia manda honrar uns aos outros, os irmãos. A Bíblia manda honrar o cônjuge. A Bíblia manda honrar as autoridades. Mas o principal, a Bíblia manda honrar a Deus. E não se honra a Deus em silêncio, tem que ser publicamente, um coração grato, e envolvendo todo o seu ser, os seus recursos. Amém? Sabe por quê? Finalizo. Você estava perdido. Desculpa o termo, eu sei que pode ser muito forte. Aliás, é muito forte. A gente era como um cãozinho sarnento no meio da estrada. Ninguém queria saber de nós. E se quiser saber de nós, era para nos explorar. Mas aí o que Deus fez? Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e mudar a nossa história para todo sempre. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Bendito seja Jesus Cristo. Amém, amém e amém.